cariocas, trekkers e fãs de Jornada nas Estrelas em geral. Estamos aqui para mais um bate-papo Carioca Trekker de fevereiro, um pouco atrasado. Concordo. Está sendo gravado em março, mas tudo bem. Tá valendo ainda. E hoje a gente traz aqui uma convidada bem especial, né? Eu estou acompanhado com meu amigo Roberto Amado e a Kalinka Raquel, de um canal muito legal, muito especial no YouTube sobre Jornada nas Estrelas. Uma jovem estudante que se dedica a produzir conteúdo Star Trek. E isso é muito legal. Então, seja bem-vinda, Kalinka, a esse papo Carioca Trekker. Fica-se à vontade, né? E a gente vai fazer as perguntas. Fica tranquila, que a gente vai ter uma série de questionamentos aqui para conversar com você. E também a você que está nos assistindo, deixe o seu like, acesse as outras redes sociais do Grupo Carioca Trekker, né? E venha com a gente está junto, sempre fazendo conteúdo também, e estamos fazendo eventos presenciais aqui no Rio de Janeiro também. Então, assim, fique sempre ligado em nossas redes sociais, que sempre a gente está divulgando os nossos eventos e os nossos encontros, tá bom? Roberto, alguma coisa inicial? Só saudar você, a nossa convidada, que tem um canal muito bacana, muito legal, cheio de curiosidades, de coisas interessantes sobre Star Trek. E agora a gente vai poder conhecer um pouco melhor a nossa convidada e o trabalho dela, que ela vem fazendo com o maior carinho. Legal. Kalinka, seja muito bem-vinda aqui ao Bate-Papo Carioca Trekker. Então, eu começaria assim, logo de início, perguntando para você uma coisa muito curiosa, que é de onde vem o teu nome e por que você tem esse nome Kalinka? Primeiramente, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui, eu fico muito feliz em estar aqui, vai ser muito legal essa nossa conversa. E sobre esse nome, Kalinka, esse nome foi criado por mim ainda na infância, porque o meu nome, na verdade, é Raquel Vitória. E a minha família e os meus amigos próximos, as minhas amigas, me conhecem como Kel, isso desde a infância. Acho que desde eu bebê, a minha mãe sempre e meu pai sempre me trataram dessa forma como Kel. Família baiana, né? Você é da Com Bahia, certeza. né? Coisa boa. É maravilhoso, massa demais. E aí, eu ainda na infância, acho que por volta de uns 6 anos de idade, eu criei esse nome Kalinka. É um nome que eu juntei, né, o meu nome, o meu apelido de Kel com o Linka, que eu inventei. E aí era o meu nome nas minhas brincadeiras, o meu nome de super-heroína, o meu nome de espiã, de agente secreto, que eu gostava de brincar de agente secreto por conta de um desenho que fez parte da minha infância, os Backyardigans. Aí eu brincava muito disso, e aí também ao longo da minha vida, sempre que eu ia criar um avatar em algum jogo, quando eu criava um avatar, aí eu colocava o nome Kalinka. Aí quando depois eu fui abrir o meu Instagram, no ano de 2013, eu ainda era uma criança, e esse foi o único, até hoje esse é o meu Instagram, eu nunca criei outra conta, não, eu nunca perdi essa conta, perder senha, não. Aí esse é o único Instagram que eu já tive. Aí eu coloquei esse nome Kalinka, para dar aquela diferenciada, né? Ao longo do Entendi. tempo, ao longo do tempo eu mudei o nome do meu Instagram assim, tipo Kalinka Raquel, ou Kalinka Vitória, ou Kalinka Andy Billy, que é o nome do meu cachorrinho mais velho é Billy, aí eu botava Kalinka Andy Billy. Só que depois, quando eu fui abrir o meu canal, porque esse é o nome do meu canal, né? Quando eu fui abrir o nome do meu canal, Sim. o meu canal não era para. Eu acho que eu vou responder isso provavelmente em outra pergunta, mas o propósito do meu canal inicial não era só assim, não era destinado a falar de Star Trek. Quando eu criei o canal, era para falar de coisas que eu gostava, né? Aí eu Era cultura pop de um modo geral, né? Sim, Inicialmente. filmes, livros. Tanto que se Ficção científica também?
ficção científica, Star Wars, tanto que se for retornar, né, aos vídeos mais antigos do meu canal, esses Sim, vídeos, tem muitos vídeos sobre livros, sobre Frankenstein, de Mary Shelley, que é um livro que eu gosto muito, sobre uma coleção que tem de livros que é Histórias Bizarras, aí tem História Bizarra da Matemática, que foi o primeiro que eu li, que eu encontrei na livraria, depois a da Psicologia. Aí é uma coleção, eu falo sobre eles, porque era para falar sobre várias coisas que eu gosto. Aí eu coloquei, eu não queria sim. colocar, tipo assim, o meu nome, né? O meu nome de batismo, o meu nome Raquel Vitória, tem muitas por aí. Aí eu quis colocar o nome que fosse diferenciado, e o Kelinka era um nome que eu já sempre usava, já usava no meu Instagram, já era conhecida como Kelinka no meu Instagram, já usava em jogos. Então, eu coloquei esse nome no meu canal, eu coloquei o meu nome Kelinka e o pseudônimo, o nome real, o pseudônimo é o Kelinka. E coloquei meu primeiro nome, que é Raquel, aí ficou Kelinka Raquel. Hoje em Bacana. dia, muitas pessoas me conhecem como Kelinka, né? Já conheciam desde a época do Instagram. E é isso, é muito, quis dar aquela E, diferenciada, né? e como é que foi a pergunta principal? Como é que foi que Star Trek, que é uma série que está completando 60 anos, uma série que uma boa parte dos fãs já são pessoas mais maduras e tal, como é que você descobriu? Como é que você chegou a Star Trek? Como é que Star Trek te ganhou? Eu cheguei a Star Trek foi de uma forma bastante inusitada, né? Eu já era fã de Star Wars, eu gostava muito de Star Wars, até hoje gosto. Até eu brinco, né, que eu sou uma capitã de Star Trek e uma Jedi de Star Wars. É muito engraçado, né? E aí eu gosto muito da trilogia original de Star Wars, ali com Luke Skywalker, a Princesa Leia. Então, até choro no final do episódio 6. O episódio também que eu gosto muito é A Vingança do Sith, o episódio 3, muito bom. Mas eu sempre, assim, essa paixão por Star Wars, né? Então, um certo dia, eu dei bom dia para a minha Alexa, dei bom dia, e quando eu dei bom dia, ela começou a falar de Star Trek. Ela começou a dizer que era fazer uma Olha, homenagem. Que é isso? Sim, falar. É mesmo? Foi. O criador o dono da Amazon, né, que é fã de Star Trek, diz que os engenheiros que criaram a Alexa também gostam muito de Star Trek, né? Ela até disse que quer ser o computador da Enterprise, mas foi assim, eu perguntei bom dia e ela começou o sonho da Alexa, o sonho da Alexa era ser o computador da Enterprise. a dizer que a grande inspiração Tá dela é o ótimo. Sensacional computador da isso. Enterprise. Sensacional. O criador, né, o dono da Amazon, né, ele é um grande fã, né? Até fazia convenções com os amigos dele, encontro para assistir a nova geração, né? E aí eu estava assistindo, escutei a Alexa, né? E ela começou a dizer um monte de coisa, falar dos personagens, Kirk, Spock, falar dos avanços da série. Ela falou muito bem da série, né? E aí, quando ela disse isso, era o dia de Star Trek, era o dia 8 de setembro, era o dia de Star Trek nesse dia. Por isso que ela estava falando de Star Trek, Aniversário. né? Foi, ela estava falando por isso. Eu fiquei ali ouvindo de boa tal. E aí a minha mãe, que escutou tudo, ela me perguntou, mas como assim você é fã e você não sabe disso? Ela disse, não, mas isso aqui não é Star Wars, não. Isso aqui é Star Trek. Aí ela falou, mas ali naquele momento surgiu em mim essa curiosidade aí em relação a Star Trek. E como eu sempre fui, assim, uma pessoa muito nerd, eu sempre gostei, assim, de ciência, sempre gostei de livros, né? Sempre gostei, muito de filmes e séries. Esse mundo nerd sempre me encantou. E aí a minha mãe falou isso, a Alexa disse isso, aquilo ali me despertou essa curiosidade. Eu senti uma vontade assim, eu senti uma vontade de assistir Star Trek. E aí eu E qual fui. foi a primeira série que você assistiu?
A primeira série foi a série original, a primeira série. A primeira Tá série vendo? foi a que me pegou mesmo, foi a série original, a primeira que eu assisti. Eu comecei a assistir e aí eu fui. Incrível que o primeiro episódio que eu assisti foi o Decade, foi o A Jaula, com o Capitão Pike. Esse foi o primeiro episódio que eu assisti. Porque Que legal. era o primeiro da série original que aparecia na lista da Netflix, né? Eu comecei a assistir, foi pela Netflix. E aí eu assisti esse Decade e eu fiquei muito impactada. Eu achei o episódio muito inteligente, muito complexo. Tanto que, né, depois eu descobri, né, como todo mundo já sabe, que o episódio foi considerado muito cerebral, né? Achei encantada, achei muito complexo. E então, assim, eu fui depois assistir o segundo episódio, assisti foi Você Os começou- Leões. Você começou a ter curiosidade aí, né? O porquê disso, o porquê daquilo, começou a buscar a explicação das coisas nesse momento? Sim, a partir do primeiro. Mas, na verdade, eu só comecei mesmo a pesquisar a fundo sobre Star Trek depois de assistir toda a série original, porque eu não consegui parar. Quando eu comecei a assistir, eu não consegui parar. Terminava a escola e eu ia direto assistir. Eu almoçava e assistia Star Trek. Aí eu assisti os episódios todos da série original em poucos dias. Assistia 2, 3 por dia. E era uma série que, assim, eu fiquei Maratonou, né? impressionada. Maratonou, né? Maratonei. Foi uma série assim que eu fiquei assim impressionada, porque antes eu tinha as séries outras que eu tinha assistido, assim, meio que de ficção científica e tal. Eram séries que não era como Star Trek, tipo Star Trek, todo episódio ali da série original tem começo, meio e fim, tem um vilão que é resolvido, um dilema, um desafio para a tripulação da Enterprise. Eu estava acostumada mais com The Flash, né? Que Flash é, assim, um episódio, tipo uma novela, né? Você nunca tem a resolução, só no final da temporada. E ali, quando eu vi uma série dessa, que cada episódio era praticamente um filme, com um roteiro tão bem construído, personagens tão encantadores, eu fiquei apaixonada, me apaixonei pela série original. Aí depois que eu fui assistir, eu fui pesquisar, né? Quando eu pesquisei, depois terminei de assistir a série original, eu pesquisei e eu encontrei que existia a Nova Geração. Aí foi a segunda que eu assisti, foi a Nova Geração. Depois da Nova Geração, a próxima que eu assisti não foi Deep Space Nine, foi, no caso, a Voyager, porque enquanto eu assistia Voyager, enquanto eu assistia a Nova Geração, eu descobri, né, do Capitão Picard, que ele havia participado depois, recentemente havia uma nova série com ele, e nessa nova série, que no caso Star Trek Picard, nessa série tinha uma personagem chamada 7 de 9. E aí eu me encantei, eu não tinha assistido na época, agora já assisti, mas não tinha assistido Picard. Eu só soube que tinha essa 7 de 9, fiquei com curiosidade de descobrir sobre essa personagem. Então, descobri a origem da 7 de 9, né? Sim, eu soube que ela era de Voyager, e assim eu fui assistir Star Trek Voyager, né? Comecei a assistir depois que eu assisti Deep Space Nine e depois Enterprise. Ou seja, a cada série que você via, a sua curiosidade aumentava, né? Sim. Começou com a série clássica, depois vem a Nova Geração, a Voyager, Deep Space Nine, até que você resolveu começar a fazer os episódios para o teu canal. Fala para a gente um pouco como é que é esse sistema, como é que você faz antes dos episódios? Você assiste o episódio, aí você vai buscar a explicação para as curiosidades. Como é que você monta isso? Assim, quando eu tinha terminado de assistir as séries de Star Trek, eu ainda não tinha um canal. Eu abri o canal depois de já ser fã de Star Trek, né? Aí eu tinha um propósito também de falar de Star Trek no meu canal.
Então, eu fui e fiz um vídeo de curiosidades sobre Star Trek, mas como foi que o meu canal ficou destinado exclusivamente a Star Trek, né? Se eu fazia vídeo sobre livros, sobre Star Wars. Foi por conta dos próprios telespectadores. Porque eu postei um vídeo baseado no livro que eu li, né? Do Stephen Hawking, que eu gosto muito desse físico. E ele tem esse livro que é O Universo numa Casca de Nós. Aí, no Universo numa Casca de Nós, ele fala sobre a paixão dele sobre Star Trek, sobre a experiência dele em fazer parte de Star Trek, né? Que ele até hoje é a única pessoa que interpretou a si próprio na série. A si próprio, em A si Voyager. próprio em Star Trek, sim, na franquia. Então, eu li esse livro dele enquanto eu ainda assistia, né? Enquanto eu ainda estava conhecendo Star Trek pela primeira vez. Aí depois que eu abri meu canal, eu estava postando vídeo de livros e tal, me lembrei, eu falei, poxa, que bacana aquilo que Stephen Hawking disse, né, naquele livro. Aí eu peguei o livro, li novamente o que ele falou, e eu falei, pô, vou fazer um vídeo sobre a participação de Stephen Hawking em Star Trek A Nova Geração. E então aí começou as pessoas, surgindo novas pessoas, e essas pessoas começaram a dizer, olha, um canal de Star Trek, oh, que legal o seu canal de Star Trek, que canal de Star Trek legal. As pessoas, até tem um inscrito, né, que eu gosto muito dele, ele é um amigo, que ele é daquela época inicial, até hoje ele conversa comigo. Ele foi uma das pessoas que disse que o meu canal era de Star Trek. Aí as pessoas ficaram muito agradadas. Eu falei, pô, eu vou agradar esse público. Aí eu comecei a investir mais em Star Trek. Mesmo depois que eu comecei a postar mais vídeos de Star Trek, eu ainda postei o vídeo da Princesa Leia, do Anakin Skywalker, que tem lá no meu canal. Mas aí, por conta dos telespectadores, por conta das pessoas, dos inscritos, que eles bateram o martelo com o seu canal sobre Star Trek. Aí, por conta dessas pessoas, que o meu nicho ficou voltado a Star Trek. Bacana. E como legal. você faz a parte de pesquisa, monta roteiro, como é que você faz isso? Você recorre a livros? Como é que você faz esse processo de criação? Sim, o processo de criação, tudo começa com a ideia, né? Eu tenho uma ideia, me surge a ideia, eu penso, poxa, qual pode ser o próximo vídeo do meu canal? Aí eu penso, aí eu tenho uma ideia. Aí essa ideia tem algumas eu anoto, outras está só na minha cabeça. E aí eu tenho essas ideias. Aí conforme a ideia, depois eu penso, eu quero falar sobre isso, as pessoas, acredito que as pessoas vão gostar de saber isso. Aí eu começo o trabalho de pesquisa. Eu também tenho muitos livros sobre Star Trek, livros com afirmações dos produtores, né? De Rick Bergman, Brandon Braga, livros que contêm uma junção do Gene Roddenberry também, sensacional esse homem. E também tenho esses livros, né? Esses livros, e se eu precisar, assim, eu não lembro exatamente qual foram as palavras do personagem daquele episódio. Aí eu volto, eu assisto o episódio, se necessário, se eu não me lembrar muito exatamente, aí eu assisto novamente o episódio. E é assim que eu vou desenrolando os vídeos, né? Às vezes, algum vídeo que eu tenho uma ideia é alguma dúvida das pessoas, né? Por exemplo, o vídeo de Sabi, que eu fiz porque trocaram as atrizes, foi porque me perguntaram isso. Às vezes as pessoas me perguntam e elas que definem o rumo que vai ter o meu próximo vídeo. Às vezes eu até desisto de um vídeo que eu ia fazer, que já estava na minha mente, por conta de alguma dúvida do fã. Por causa da demanda. Por causa do interesse. Atender a demanda, né? Bacana. Star Trek é uma série que, enfim, como eu disse no início, 60 anos, né? Aborda todo tipo de assunto, já fez reflexões sobre muita coisa, né? Você, em geral, você se fixa mais, ou as pessoas te sugerem mais curiosidades, coisas mais amenas, ou às vezes também você tem curiosidade a respeito de menções de política, ética, representatividade, porque a série tem muito isso também, e a gente tem episódios que são assim, memoráveis,
tipo o do Data em Nova Geração, se Data não é um indivíduo, e a nova geração ela antecipou uma discussão bastante interessante sobre inteligência artificial, né? Sim, sim. Acredita que eu tenho até um shorts já pronto, que eu pretendo postar em breve, mas já está pronto, já editei, que é sobre uma conversa entre Gaina e Picard nesse episódio, A Medida de um Homem. É muito bom. Essa cena eu vou postar no meu shorts. Mas em relação a isso, né? Star Trek, um poder muito grande, está imbuído na série essa questão da ética, da representatividade, desde o princípio, né? Com a Tenente Uhura, lá na ponte de comando, Chekhov, um russo, em plena Guerra Fria, né? E então também temos Sulu, descendente de japonês, ali na ponte. E a série desmistificou aquela ideia que só poderia ter americanos, brancos. Tipo assim, quebrou muitos paradigmas, né? Nossa, até Jim Roddenberry, até quando ele falou assim, eu quero que tenha mais cor na ponte. E aí os executivos lá, tá bom. Aí quando eles viram a Tenente Uhura, ele falou, pô, pensei que você falou de mais cor na ponte, que seria mudar a cor, os uniformes, para ter mais colorido, né? Ele falou... Também. Foi. Aí falou assim, para ela sair, nós não queremos uma mulher negra na série. Ele falou, se ela sair, eu também saio. Isso para mim é muito forte, né? E se ela sair, eu também saio. Não vai ter Star Trek sem Uhura. Então, sempre Star Trek trouxe essas questões de representatividade, questões de ética, com a primeira diretriz. Aquele episódio também de Deep Space Nine, muito além das estrelas, né? Que o Capitão Sisko, ele é aquele escritor dos anos 50, aquela questão forte do racismo. Eu acredito que, assim, isso sempre esteve em Star Trek. Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um vídeo de curiosidades sobre a série, às vezes a curiosidade é uma própria questão dessa, é uma questão ética, é uma questão de representatividade. Isso é tão interligado na franquia Jornada nas Estrelas que acaba sempre aparecendo. Tanto no meu vídeo de 10 curiosidades sobre a Tenente Uhura, eu já tinha falado isso antes, mas num vídeo bem antigo, mas naquele vídeo da Tenente Uhura eu abordei isso mais profundamente, que é a conversa dela com Martin Luther King. Aquilo ali é muito impactante, né? E olha como Star Trek chegou, né? Impressionar um grande líder da luta antirracial, que é Martin Luther King, antirracismo. Isso é muito impactante. Pela visibilidade que ela estava dando, né? Sim, sim, porque como ele disse, né? Que ela ali na ponte estava mostrando que pessoas negras, numa época que havia tanto racismo, tanta injustiça nos Estados Unidos, ela ali mostrando que pessoas negras podem ser astronautas, podem ser advogados, podem ser médicos, podem ser o que quiserem, que lá é muito, muito bacana, muito forte. Legal. E você no teu canal, você falou da Uhura, mas você tem episódios que abordam a vida de outras personagens femininas, atrizes. Qual é a sua preferida? A Uhura seria a preferida, a Janeway, a 7-9? Qual é diz uma que você se identifica e o que você acha da posição das mulheres em Star Trek? Assim, eu gosto demais, eu amo, assim, sou fixada, amo muito a Tenente Uhura, Janeway, 7-9, T'Pol. A Tenente Uhura, entre essas, a Tenente Uhura está acima. Só que tem uma que, na verdade, essa personagem é a minha preferida. Apesar da Tenente Uhura também ser, eu amo demais ela, né? Mas essa outra é, para mim, a minha preferida, que é a Kira Nerys. A Major... Sabia! Pela força, né? A força do personagem. Essa é realmente mostra a força do poder feminino, né?
ela não aceita abaixar a cabeça para ninguém. Ela é forte, ela é decidida e também é muito complexo, né? Todo o sofrimento que ela passou durante a ocupação cardassiana. Porque aquilo ali em Deep Space Nine foi praticamente uma representação do que aconteceu, né, no nazismo, né? Os campos de concentração, lá tinha os campos, né, de trabalho forçado. Ela perdeu a mãe para os cardassianos, né? Que a mãe dela foi servir os cardassianos. Ela passou por muito sofrimento. E ela venceu tudo isso, ela se tornou tão forte, é muito impressionante, assim. O que me encanta muito na Ela Kira foi muito corajosa, né? foi muito coragem. Lutar contra eles, contra essa ocupação, desafiou. Ela é uma personagem assim, muito forte, devido às lutas que ela enfrentou durante a vida, desde a infância, né? Até, tipo assim, ela combater os cardassianos, combater as injustiças, né? Que ela se revoltou contra essas injustiças. E é muito legal essa personagem. Também gosto muito do jeito dela, do jeito forte que ela tem de não abaixar a cabeça. Ela, para mim, assim, eu admiro demais essa personagem. Ah, legal, legal. A gente sabe, e você mostra em alguns vídeos seus animaizinhos, né? Seus dois animaizinhos hoje. Billy, Killy, né? É Billy Kelly. Kelly, Billy isso. Bom, Star Trek também apresentou vários animais na série, né? Você já chegou a fazer algum vídeo sobre focando os animais de Star Trek? Você tem algum vídeo no Eu canal penso ou em já fazer pensou isso. em fazer? Sim, ainda não tem um vídeo que seja exclusivamente focado nos animais de Star Trek. Mas tem alguns vídeos em que eu falo dos animais, né? Tem algum vídeo que eu falo sobre o Spot, do Comandante Data. Tem um vídeo que eu me lembro assim, logo o nome do vídeo, que é o vídeo das 10 Postos, né, curiosidades. do Eu Asher. gosto, né? Eu falo sobre ele no vídeo das 10 curiosidades sobre Star Trek Enterprise. A curiosidade número 8 é sobre o Portos. Eu falo sobre como ele é ele foi um personagem importante na série. Ele foi um personagem. O comedor de queijo, né? O comedor Comentou. de queijo. Pois é, embora as ressalvas do Dr. Flocos ali, não tem jeito. Ele adora queijo. E é muito bom esse personagem. Foi o único, além dos regulares, que apareceu tanto no primeiro quanto no último episódio. E ele era meio que um conselheiro do Archer, né? Sim, O Archer, sim. vira e mexe, estava dentro da cabine dele conversando com o Potos e falava e ele mesmo tomava o que achava que o Potos estava falando, né? O jeitão que ele estava, e era o conselheiro dele, né? Sim, muito legal o Portos, né? Principalmente a questão como o Capitão Archer, ele conseguiu ele, né? Que era a mãe da ex-namorada dele tinha uma Beagle que ele era apaixonado por essa Beagle. E aí, quando a Beagle estava lá para ter os filhotinhos, ele foi a primeira pessoa que ela ligou, né? Ele pegou logo o Portos e ele foi muito impactante esse cachorrinho, né? Ele, às vezes, ele indicava quando ele sentia algum perigo. Tem episódios que ele sente alguma coisa ali estranha. Esses são os poderes dele, né? Exatamente. Ainda tem mesmo na série clássica, tem aquelas fotos que se espalharam do Spock fazendo carinho naquele gato preto, né? Do episódio Tarefa Terra. Eu tenho, inclusive, um funko do Spock com a gatinha Isis na mão. Isis, exato. E também tem aquele tipo um pequinês, né? Daquele episódio que... Do chifre. Ele muda, o inimigo interior, se eu não me engano, o nome desse episódio. Que o Suglo fica lá fazendo carinho nele direto. Oh, meu Deus, é muito fofinho. Dá pra ver que é um cachorrinho vestido com roupinha de alienígena, é muito fofo. É bacana isso, né? Porque é uma forma da representatividade chegar até os animais também, né? Isso. É verdade. Tem muitos animais. Tem o gatinho também do Miles O'Brien. Ele tem um gatinho depois em Deep Space Nine, né? Depois, até em Picard, o Capitão Picard tem o cachorrinho, o cachorrinho o Pitbull, né? Que é o imediato, o número 1, né? Muito bacana. Então, se você tem essa intenção, eu dou maior força e fica aqui a ideia. Faça um episódio dedicado às curiosidades sobre os animais de Star Trek.
Sim, sim, Eu sim. acho Os que, eu animes acho que também com são maravilhosos. certeza as pessoas vão se interessar. E até aparece, né, na nova geração, os cachorrinhos muito fofinhos. Tipo no episódio em que a Diana Troy tem aquele filho. Aí aparecem uns cachorrinhos que o menino, Ian, né, o nome dele, que é o mesmo nome do pai dela. Aí ele fica brincando com aqueles cachorrinhos. Tem também o episódio daquela moça que depois descobriu que era Kill. Ela também, ela pensa na mente dela em cachorrinhos, daqui a pouco aparece cachorrinhos, aí ela beija, vamos dizer. Que Até já ótimo. A pensei, eu vou memória, adotar a memória cachorro. dela é boa, Daniela. É, pô, legal, Ela não legal. depende só de pesquisa, não. A Tá, tem memória uma dela é memória boa. boa. É jovem, né? O Jovem tem uma HD. memória melhorzinha, né? É verdade. Não, e isso é formidável com a pessoa da sua idade, da sua geração, se interesse por Star Trek. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente precisa de renovação. Né? Por mais que algumas pessoas, não tem nem. É óbvio, né? Vai chegar um momento que pessoas mais jovens precisam se interessar pela franquia, pela série, né? Tanto que a gente está vendo atualmente os atuais produtores fazerem roteiros que são direcionados para pessoas mais jovens também, né? Então acho que isso é importante, né? Sim, sim, Agora, acredito que sim, diga. eu só disse isso, que acredito que é É, importante, né? pois é. Agora sim, uma curiosidade. Se você tivesse fazer um exercício que criar tipo uma série de Star Trek dentro do universo de Star Trek, que tipo de história você criaria? Uma história em que tivesse mulheres, uma história que tivesse jovens. O que vem à sua cabeça, assim, fazendo um exercício criativo? Sim, quando eu penso nisso, numa série, uma ideia de série para Star Trek, eu penso que eu queria muito que tivesse uma série com o filho ainda não nascido do Capitão Cisco com a Cassidy Yates. Para mim, embora, né, na nova série Olha, Star Trek Academy, é uma crítica que eu tenho sobre essa série, que quando apareceu a árvore genealógica, não tinha o filho dele com a Cassidy. Aquilo ali, para mim, foi muito sim, ruim, foi um absurdo, porque esse personagem é um personagem que os fãs aguardavam as expectativas, né? Ainda não havia nascido, e o pai já tinha ali se unido aos profetas, tal. E aí, o que acontece? Eu acho que uma série com um filho ainda não nascido, já grande, ele já grande, e aí ele ter aquele dilema entre eles, se ele vai seguir a frota, se ele vai seguir mais as religiões bajorianas, e ele também ia ter na minha mente a Major Kira Nerys, tipo, como uma conselheira, como uma tia para ele, mas seria a pessoa que ele ia perguntar quando ele tivesse uma situação difícil. Mas para mim seria uma série assim, com esse garoto, e seria com essa, ambientada, com essa abordagem, né? sim, com essa abordagem, e que seria também colocando outros personagens, o irmão dele, claro, né, como um escritor super famoso ia aparecer, e eu também queria que unisse uma versão adulta dos outros personagens crianças, como a Molly O'Brien, o Kirayoshi O'Brien também, eles já grandes, aí aqueles ali eles já estavam certos, não, a gente quer a frota estelar. E essa criança, que agora já seria adulta, do Benjamin Sisko, ele teria um certo dilema entre ele. E também eu queria que trouxessem outros personagens infantis, como a Naomi Waldman, ela nasceu na Voyager, aí eu imagino que ela seria uma personagem que ela ia ter muita paixão pela frota, por quando ela ter nascido na Voyager, ter sido sempre rodeada por oficiais da frota estelar, então isso ia na mente dela, ela ia querer ser uma oficial, ela ia querer prosseguir, criar uma carreira na frota. Entendi. E aí, Ou para mim, seja, mostrar o crescimento, mostrar o desenvolvimento de um personagem criança, jovem, até a sua fase mais próxima do adulto, né? Seria um plot interessante. Seria uma continuidade de Deep Space Nine, né? Com alguns anos na frente, com eles mais velhos, né?
tocando a vida deles, né? Sim, e aí seria esse jovem pensando no pai dele, ainda desaparecido. Seria a nova geração da nova geração. Seria um prosseguimento com esses novos personagens que eu acredito que os fãs têm muito. Que os fãs, eles desejam muito saber sobre esses personagens, tanto que eles continuam em livros, obras não canônicas, retratam esses personagens. Eu queria também que Sim, trouxessem nessa série aí da minha cabeça, eu gostaria também, até lembrei dela agora, da filha do Dr. McCoy, né? A Joanna McCoy, como uma médica, quem sabe a médica sim, chefe, exato. mesmo que ela Você estaria tem um mais velha que episódio que eles, você né? fala, Hum? tem um episódio do seu canal que você comenta sobre ela, não Sim, é? sim, sim. Eu comento sobre ela, sobre a Legal, intenção que dos produtores, né, de trazer ela, depois desistiram e tal, né? Ah, legal. bem bacana. A gente já falou aqui várias vezes, né? E é sempre bom ressaltar que a série está completando 60 anos, né? Esse ano de 2026 é um marco para todo fã de Star Trek, né? Você acha que essas novas séries que estão sendo produzidas, elas estão conseguindo dialogar com as novas gerações? O que você acha? Eu acho que as séries antigas, elas dialogam muito com as novas gerações. O problema é que muitos não dão a oportunidade a Star Trek, como eu dei. Eu dei oportunidade à série original, muitos não Legal. dão essa oportunidade. E então, aí a Paramount cria, né, a Starfleet Academy, essa nova série, né, tal. Eu acho assim, sobre essa série, se eu fosse olhar com um olhar assim de pessoa nascida na geração Z, da geração Z, eu gosto assim com esse olhar, tem uns tópicos assim que agradam esse público aí, os jovens, uma amizade, assim, umas aventuras, uns dilemas que eles têm ali entre si próprios, dilemas sobre si mesmos. Sei lá, eu acho que alguns tópicos, a questão da amizade, os personagens jovens, né? Que é a primeira série assim que eu acompanho assim pessoas que têm assim praticamente idades parecidas à minha, que são ali dessa geração também. Se eu for olhar com esses olhos de geração Z, eu até gosto. Mas quando eu vou olhar assim com os meus olhos de fã de Star Trek, da grandeza de Star Trek que eu já conheci, daquela seriedade, eu vejo, isso aí não é nada em comparação a Star Trek. Eu vejo, tenho muitas críticas, vejo que não tem aquela seriedade, aquela profundidade filosófica que tem aquelas séries antigas. Essas aí não conseguem atingir, eles não conseguem, até não tem essa percepção, não são mais os mesmos roteiristas, não são mais os mesmos produtores que tinham aquela cabeça ali para criar aqueles episódios extraordinários. Eles querem assim agradar a geração Z, acham que a geração Z só vai pensar nisso. Mas não, a geração Z só vai ligar para romance, esse tipo de coisa. Não, a geração Z também se importa com questões filosóficas. O problema é que muitos não se dão a oportunidade. Muitos não dão a chance a Star Trek como eu dei. Mas eu acredito, talvez assim, um jovem, ele comece a assistir Starfleet Academy e ele goste muito e ele decida assistir as séries originais, aí ele pode gostar, e Starfleet pode Seja a ser a porta de nova. entrada, né? Sim, sim, não sabemos, né? Mas para a pessoa assim, que assistiu a seriedade, a grandeza daquelas séries, para mim, assim, eu vejo assim como um nada a Starfleet Academy comparada àquelas séries que são assim top 1000 para mim. Mas eu conheço pessoas, no meu canal tem pessoas jovens que são fãs de Star Trek da série original. Como, por exemplo, tem uma jovem chamada Lara, que ela é inscrita no meu canal e ela só tem 13 anos. E ela é Olha, apaixonada por Star Trek, ela é apaixonada pela série olha, que original. Ela bacana. sempre está comentando nos meus vídeos. Essas conexões, né, com as pessoas que o canal proporciona, né? Isso é muito bom Que mesmo, bacana né? ouvir isso. É A muito gente, a legal gente tem algumas escutar isso, né? experiências de Discovery, né? A Discovery conseguiu trazer alguns fãs novos
para a série e conseguiu fazer com que realmente tenha uma renovação. Mas assim, a gente sente que essa Starfleet Academy, realmente ela Também tem uns episódios tiveram. legais. Aquele episódio do Cisco foi muito bom, né? Mas realmente eu acho que está descolado da época. Vamos dizer assim. Porque se você perceber, Star Trek sempre dialogou com o que estava acontecendo na época que ele foi filmado, que ele foi escrito, né? A Enterprise focou muito aquelas coisas da guerra, né, dos atentados de 11 de setembro. Foi feito naquela época e tem um embasamento naquela época. E assim, que a gente vê, por exemplo, a gente sente falta dessas novas séries de estar conectado com o nosso mundo real de alguma forma, fazendo crítica ao que está acontecendo no mundo, fazendo crítica, colocando opções, entendeu? Fazendo paralelos, né? Fazendo metáforas, Exatamente, porque foi metáforas, sempre um dos paralelos, pontos entendeu? fortes, né? Que não é entregar diretamente o assunto, mas é você tangibilizar ele, né? Para que as pessoas se encarreguem de tirar as suas conclusões, né? Isso Eu eu acho acho que é isso. isso que eu acho que está faltando, Kelinka, assim, a gente está indo já para o final da entrevista, mas eu não queria deixar de te fazer uma pergunta, porque você é estudante de física, né? Sim. Enfim, a gente está olhando para um mundo atual que uma das coisas mais difíceis, talvez, seja a gente pensar com otimismo, que é uma das principais características de Star Trek, dos valores de Star Trek, é olhar para o futuro com otimismo. A gente está vendo guerras, a gente está vendo hostilidades, enfim, você sendo uma estudante de física e vendo todo esse belicismo que está tomando o mundo, você acha que Star Trek ainda tem esse poder de levar as pessoas a olhar para frente com otimismo? Eu acredito que sim, porque o futuro de Star Trek, o futuro apresentado em Star Trek, apesar de tantas situações, né, que vivemos hoje, o futuro de Star Trek é um futuro maravilhoso, extremamente utópico, mas que não esconde que antes, no passado, houveram guerras, houveram situações difíceis, né? Ou as guerras eugênicas, né? Teve também a ocupação cardassiana ali, mas a frota estelar conseguiu, de forma maravilhosa, ajudar. Enfim, eu acredito que o futuro apresentado em Star Trek é um futuro que, apesar de ser maravilhoso, ele não esconde que não foi fácil chegar, não foi fácil alcançar, porque vai ter lutas, vai ter barreiras, vão ter situações, mas é difícil, mas é algo que eles que foi é um futuro brilhante. Me distrai aqui com o meu cachorro latino. É um futuro brilhante, Tranquilo, deixa ele mas latir. me distrai minha mente. Mas continuando, voltando meu pensamento. É um futuro brilhante, mas que ele foi alcançado de forma difícil, não foi fácil. Não foi fácil para que as pessoas se tornassem como elas são em Star Trek, pessoas que têm amor próximo, não há fome, não há guerras. A situação, por exemplo, que me impacta muito são as palavras do Jonathan Frakes num documentário que tem da nova geração, um documentário que a Netflix até deixava no final, quando a pessoa terminava de assistir a nova geração, era o último que aparecia nesse documentário. Aí ele fala do tempo que ele passava no escritório de Gene Roddenberry. Ele ficava aquele tempo no escritório e Jim falava com ele da visão dele para o futuro. E aí ele passou que no futuro não haveria fome, no futuro não haveria ganância. Aí ele fala isso, e ele me convenceu a acreditar nisso. Ele fala nesse documentário no final, aí é muito impactante que ele diz, obrigado, Jim, por criar um futuro, um universo no qual todos nós gostaríamos de viver e um futuro pelo qual todos nós almejamos. Todos nós Ou queremos seja,
era o sonho, né? Você citou Martin Luther King, né? E eu lembro da famosa frase dele: I have a dream. Eu tenho Sim, um sonho, sim, né? sim. E a gente nunca pode esquecer também que Star Trek foi visionária em muitas coisas. A série clássica, ela utilizou dispositivos que hoje são, enfim, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então, acho que temos ainda bastante, enfim, bastante coisas para acontecerem, coisas boas. Sim, E com você certeza. Não pode falou, perder nunca a esperança, né? claro, claro, é isso. E você falou do Brilhante, olha, Brilhante foi mesmo ter conhecido você, ter tido contato com o teu canal, ter trazido você aqui para ser entrevistado, ou seja, para bater esse papo informal, que eu acho que é muito importante a gente, os grupos, as pessoas que gostam de Star Trek, estarem mais do que nunca unidos, principalmente esse ano, né? Eu acho que é importante. Estendo já a você, de antemão, o convite que, se você vier no Rio, na época de algum evento que nós estejamos coordenando, por favor, participe, queremos ter a sua participação. É muito legal o que você faz, muito legal o seu trabalho, continue fazendo. E é isso, né, Daniel? Eu Que queria que bacana, você, né? Kelly, que você deixasse aqui como é que as pessoas acessam as suas redes Deixa sociais. aí Deixa aí, eu vou botar depois o os link teus aí canais. dos canais, né? E explica pra gente como é que a pessoa acessa, como é que eles conseguem entrar em contato contigo. Sim, primeiramente, muito obrigada, né, pelas palavras. Eu fico até lisonjeada com as palavras assim tão doces, tão de torcida. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui também. Agora, em relação às minhas redes sociais, né, no quesito de rede social, fora o YouTube, é o Instagram. Eu tenho o Instagram, o meu Instagram, ele é Kelinka Raquel, e também depois, ele era antes Kelly Candy Billy, como eu falei, já tive vários nomes com Kelinka no meu Instagram, depois eu criei o canal, falei, não, vai ficar mais fácil para os inscritos encontrarem, se for Kelinka Raquel, aí eu botei Kelinka Raquel, mas já tinha sido Kelinka Raquel há um tempo atrás, mas era Kelly Candy Billy. Mas é a minha rede social. Eu também tenho outro canal no YouTube que eu posto apenas shorts de coisas antigas. O nome dele é History Kel. Nesse canal eu falo sobre filmes que eu gosto com a Marilyn Monroe. Na verdade, algumas curiosidades, né? Algumas curiosidades sobre a Hollywood clássica, que também é algo que me interessa muito. Além da ficção Bacana. científica, principalmente a ficção científica, né? Mas na baixa ficção científica eu também tenho muito interesse nos filmes antigos, filmes dos anos 50, 60. Olha, que legal. Nossa, isso daria outra entrevista, porque eu adoro também. A gente já falaria sobre Além da Imaginação, que é sensacional. Não, não, tem muita coisa bacana, né? Muito Felicidade não material. se compra, aquele dos anos 40 também. Até o que o vento Sim, levou também é outro. legal. Que bacana. Legal. A gente É sempre isso. estamos aqui para apoiar quem divulga o universo Star Trek. É muito importante ter pessoas como Exato. você que produzem conteúdo e divulgando o universo Star Trek, inclusive de uma forma positiva, né? É sempre muito, E eu muito. vi. Vai, fala. Não, que eu estou lembrando, eu vi também, ó, que você é fã de- dessas coisinhas aqui, dos Funkos. Eu também tenho os meus. Eu tenho uma, eu, Aí, mas eu Spock, tenho uma coleção de Spocks, que é meu personagem favorito, não vou negar. por favor, o da caixa. Peraí, que ela vai trazer o Spock. Eu também tenho todos os Spocks dos Funkos Pop. Exato, O Capitão Kirk. E eu quero comprar esses novos exatamente. também que E surgiram. Agora aí, tem da série de 9, né? Da série de 9 nada nem exato. foi, porque já tinha o dela em O picar, né? fã, o fã de qualquer série, mas o fã de Star Trek,
ele sente essa necessidade de ter a nave, de ter o Ter um boneco. mimo, né? Sim, com certeza. Aqui. E daí a necessidade de ter um cartão de crédito para poder comprar. O problema justamente é esse, né? Não é só o cartão de crédito, é o fundo do cartão de crédito, né? É o fundo do cartão de crédito. Os meus vídeos de antes, né? Mais ou menos um ano atrás, os meus vídeos eu apresentava alguns dos meus fungos. Aí depois que eu tive a ideia de colocar as estrelas, aí não aparece mais. Aqui, esse aqui, ó. Legal. É igual, só que eu tirei da caixinha. Peraí, deixa eu tirar a minha câmera. Mostra aí o fungo de novo, que a minha câmera estava em cima. Sim. Esse não É o próprio. Filme. Esse é dos filmes de J.J. Abrams. Olá, Spock do universo Kelinka. Que maravilhoso. Esse não faz a saudação vulcana com a qual o Almirante vai terminar agora o nosso bate-papo, mas este faz. Eu também tenho um que faz a saudação vulcana. Ai, que bonequinho lindo. Almirante, deixa com você aí para a gente fazer o nosso fechamento. Deixar um recadinho aqui pro pessoal, né? Dá o seu Esse like. é o mais antigo. Isso. Cadê da gatinha? O da gatinha Izzy. Olha, o do universo Do espelho. espelho, né? Do universo. Então eu queria que Vai o pessoal lá, deixasse o like aí. Se você deixar, as gostou. crianças aqui tomam conta. Que o pessoal deixasse o like, comentasse, né? Então, se você gostou, comente nesse vídeo, né? Até com sugestões, de repente, para que a Kalinka possa fazer um vídeo dela, né? Quem sabe, aí a gente repassa para ela as sugestões, né? E, assim, compartilhe nas suas redes sociais para que esse material de divulgação do universo Star Trek possa chegar a mais pessoas, né? E desde já, agradecendo muito a presença da Kalinka aqui, tá? Olha a outra aí. Esse na cadeira, ó. É porque eu guardo eles no saquinho para não pegar poeira nem nada. Ó. Aí esse daqui é o kit do universo espelho. Olha. Spock com a gatinha Isis. Esse é difícil, hein? Puxa vida, hein? Agora, olha esse, pessoal. Esse surdo. Que coisa mais linda. Caramba, que bacana. A cicatriz. Legal. Tem também a Rura. Vou mostrar a Rura. Não poderia deixar de ter, né? Não poderia deixar de ter. Essa mulher é importantíssima no universo Star Trek. Essa aqui do universo espelho. Agora, olha esse. Na cadeira. Que vai ser o nosso aniversariante do mês, do alto dos seus 95 anos. Sim. Nossa, eu não Pois e vão ter surpresas do Carioca que a gente vai trazer bate-papo bacana aí em celebração ao aniversário do nosso querido chat, né? Isso. Almirante, suas palavras finais. Então tá. Kalinka, muito obrigado pela participação, tá? Sucesso no seu canal. Que cada vez você consiga divulgar mais o universo Star Trek. Muito, muito obrigado, né? E a todos que nos assistiram até aqui, muito obrigado por estar presente aqui com a gente. E nos siga lá no Carioca Trek, nas nossas redes sociais. É só digitar Carioca Trek que vai aparecer nossas redes sociais todas, tá? Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, é um prazer enorme. Vida longa. Vida longa e próspera.